Boa noite, galera. Tudo bem Boa com noite. vocês? Aham. Vamos iniciar mais uma sprint, né? Começar falando que da nossa última daily que a gente conversou sobre as fases, né? Que já era para estar sendo começada a fase 2 da parte do front, né? E adiantar que a gente tem algumas coisas para fazer que também foi falado hoje para a gente gravar a sprint review, né? E a gente tem 2 reuniões para gravar e decidir o que vai ser feito mais à frente, que o Ian tem informações novas pra gente sobre o resto das fases da parte do back, certo? Eu quero saber da parte do front, do Cauã. Cauã, o que que você conseguiu adiantar na parte do front? A fase 2 como é que tá? Como é que tá em adiante? É isso aí. Então, Kathleen, diante das demandas lá que foi passada para a gente, né? E é, entre o tempo da daily passada e essa reunião novamente aqui, a gente conseguiu progredir sim. Como eu disse na outra daily lá, a gente só tinha dado início à fase 2, né? Tinha completado a primeira fase e só tinha dado início a algumas coisas da fase 2. Agora a gente já praticamente terminou a fase 2 e a gente só precisa ajustar ali alguns detalhes no final. E resumidamente é isso. A gente já tá, como a gente tá em três, né, no front aqui, eu, o Wendel e o Luan, agora que a gente já tá quase terminando a fase 2 tá eu e o Luan somente na fase 2 e o Wendel já tá começando ali os trabalhos na fase 3 mas ele só tá ali no básico mesmo. Tá ok. E Luan, você tem alguma coisa pra acrescentar além disso? Foi mais isso que o Cauã falou, já estamos bem adiantados, já estamos conversando sobre a fase 3, no que podemos fazer no andamento, como ele disse, o andamento já está começando. Então é só a gente finalizar a fase 2, vamos testar, né? No caso eu vou testar, vou passar para os meninos, qual coisa a gente tem que resolver, enquanto isso o Wendel vai adiantando. Quando eu terminar, eu e o Cauã vamos ajudar ele para a fase 3 e assim por diante. Uhum. Ian, o que que você tem a falar sobre as fases do back que você fez, tanto da um até a que você tá pretendendo fazer 7 e 8, né? 7, 8. E a fase C já estava pronta. Então, elas vão seguir uma certa dinâmica. Eu posso apresentá-la para você? Pode sim. Pode me mostrar. Perfeitamente. Então, Deixa eu perguntar. Eita. Aperta na transmissão, gente, pra aparecer também, por favor, É isso que eu ia na... tá aparecendo o menu guide para vocês? Não, tá parecendo que É, eu só iniciou o vou, AP. eu só vou, é, eu vou precisar de um favor do Luan. Você silencia na gravação, vocês silenciam a transmissão dele, porque tá saindo no áudio, tá? Tá. Você minimizou aí não tá aparecendo pra gente a sua transmissão de tela, tá? Deu calma, rapaziada. Então, Ele tá aqui. É que eu tô vendo Eu ele. tava mutado. Eu não tô aparecendo? O que aconteceu? O que Agora você aconteceu? fechou a transmissão. uhum. Então, vamos fazer ela em partes. Tá. CD. PWD. CD. Bicho. Enfim, eu vou. Acho melhor eu apresentar enquanto eu vou fazendo o git clone aqui, tá bom? Uhum. Aham. Calma aí, deixa eu A voltar pra isso. ideia da primeira fase, ela seria justamente a parte de assimilação. Eu tinha conversado um pouco com o Scrum Master sobre isso, de deixar as fases um pouco mais simples Uhum. e deixando elas bem mais intuitivas a princípio para a gente ir acrescentando conceitos. Então,
foi justamente um pensamento de quando você estava aprendendo a parte do alfabeto, você sabia o que era um número exatamente? Na preposição, diria que não. Se você soubesse, seria muito porque você teve um estímulo externo, muito da parte dos seus pais, ou então parentes ou educadores, que te reforçaram isso. Mas a gente que a partir do pressuposto que nós não temos isso. Então, um bom jeito de lidar com números que eu vivi uma professora ilustrar tinha sido realmente o lidar com números, mas também com a parte de volumes. Então, a primeira fase vai ser uma apresentação a formas geométricas. E quando a gente fizer a apresentação a formas geométricas, basicamente já tem a partezinha pronta. O front vai colocar algumas figuras que sejam quadradas, redondas, triangulares, para a simulação da criança. Então a gente faz depois uma separação, como se fosse uma mini lista. Aí a gente coloca figuras correspondentes por volume. Aí toda vez que ele acrescenta um, aumenta um no volume. Aí, partindo disso, a gente vai ter já o conceito de o que são formas, volumes, e então chegamos à fase 3, onde nós trabalhamos com um equipamento milenar de conta, que como eu já estava pensando realmente em trazer algo mais voltado para volumes que fosse intuitivo, eu reforcei a parte de aprendizado que é tátil. Então, nisso eu trouxe uma ferramenta de cálculo usada desde a Roma até o Egito, que é o nosso ábaco. Eu trouxe um modelo de ábaco chinês, ele se chama o ábaco Sampan. Ele, diferente do ábaco japonês, tem as duas peças de cima valendo 5 e as outras 5 de baixo valendo 1. Então, sempre que você atingir o limite das peças de baixo, você acrescenta uma de cima e assim por diante. Aí seria realmente uma ideia de apresentar o número de um lado e a criança colocar o número no ábaco do outro. Aí a gente traz com uma rotatividade o para cima soma, para baixo subtrai e traz um número aleatório. Não exatamente como API, mas sim com a biblioteca de matemática aleatória, a MATLAB. Aí após isso, nós teríamos a fase 4. A fase 4, ela vai também trabalhar com a biblioteca aleatória e com os eventos drag and drop, como já foram citados anteriormente. E nós vamos fazer ela de que maneira? A biblioteca aleatória vai agir tanto nas contas quanto nos resultados, e nós vamos ter caixas onde vamos arrastar os resultados para uma caixa de igual, que seria a drop zone, onde deixamos ali. E a partir disso, a gente elabora quantas vezes isso pode ocorrer. E na fase 6 tem de novo uma parte de contagem, só que agora com cocos. E para a fase 7, eu ainda estou elaborando um pouco Amigo, sobre. tenho uma pergunta para te fazer. Em quesito disso, é, o jogo vai continuar sendo em point click? Sim, ele tem essa proposta. Tem essa proposta. E outra coisa que eu queria te perguntar. Em quesito das animações, dos bonecos, aquelas coisas que a gente tinha falado antes, vai continuar tendo ainda nessa parte? Ou decidiu não fazer? Porque eu tinha falado para eles me passarem para eu finalizar o backlog com o Guilherme sobre as coisas que eles precisavam que deixasse mais simples no trabalho para que facilitasse, né? Como a gente teve essa intercorrência do nosso colega que saiu, né? E o que que precisava deixar mais simples, o que que tirava, o que que não tirava. Eles sugeriram tirar a parte de legendas e a parte de dublagem que tinha sido falado em algumas reuniões, enfim, para, né, deixar mais interativo para as crianças, enfim. Eles sugeriram isso para deixar de uma forma mais simples. E o que que você acha que precisa deixar mais simples ou que não precisa?
Então, existiu essa conversa com o Guilherme hoje. E a gente entrou num consenso que a melhor forma para realmente fazer isso seria o entregar as coisas até o sprint 4 da melhor maneira possível. Uhum. E a partir disso, a gente pode acrescentar algumas coisas de personagens um pouco mais simplificadas do que eram, mas só se tudo estiver escrito até o sprint 4 de maneira correta. Porque senão o jogo não vai estar funcional. Nosso principal objetivo é que ele esteja Seja funcional e toda a funcional. parte do layout esteja pronto, e a história realmente seria como se fosse um bônus. Uhum. Beleza. Endel, você tem alguma coisa pra falar? Pra acrescentar? Porque você fica no back junto com o Ian, então. É pra saber que vocês estão trabalhando juntos, entendeu? Então, a gente já tá chegando na reta final, né? E agora o foco é mais revisar, né? Tudo de novo para ver se tá tudo rodando certinho, ver se tem falha, ou se tem alguma coisa para poder arrumar e começar a desenrolar o banco de dados e a parte do front. Beleza. Vamos lá. Gente, a pergunta que eu tenho pra fazer é agora em quesito do banco de dados. Como já tá ficando na reta final, pelo menos isso que eu acho que pode ser, talvez, uma coisa simples do trabalho, já possa ser resolvida. Pode ou não, Ian? O que que você acha? O banco de dados, a gente vai fazer ele da maneira mais simples possível. Uhum. Eu A e intenção o é fazer essa, simples mesmo. O quê? Porque a intenção é a gente ter que fazer simples mesmo, não tem que colocar muito frufru, não. Então, a Eu acho que gente sim, não né? vai operar com um Pode falar aí. sistema de logins nem cadastros. Então, a gente vai fazer memória muito mais simples e rápida. Dito isso, a gente pode colocar um sistema de tentativa de três partes. Aí ele vai rodar no próprio cache de memória do browser. Assim, a gente não precisando ter um terceiro produto. Então não precisaremos usar o SQL ou o Java e nem o C Sharp. Seria o próprio browser que faria esse trabalho. Uhum. Tá, e você, para fazer o banco de dados, você quer passar essa função para alguém? É onde você pode ficar auxiliando, ou você quer fazer junto com o Endo ou sozinho? Eu acho que eu posso fazer junto com o Endo e com o Scrum Master. Com o Guilherme, certo. Porque o Guilherme ele não pôde participar dessa reunião, não vai conseguir participar nem dessa sprint, e nem dessa sprint review, para deixar bem claro já. Então, é uma coisa que tem que ser avisada para ele, tá? Que ele vai ficar responsável por fazer o banco de dados junto com o Wendel e com o Ian, certo? E em quesito das animações que você tinha falado, vai ser de forma mais simples, e em quesito dos áudios. Só uma dúvida aqui rapidinho. Pode fazer. É, quando que vocês acham que a gente tem que começar a mexer no banco de dados? Cara, terça-feira a gente já começa. Não era mais pro final, tipo, quando tiver quase tudo Você não acha melhor pronto, deixar essas mais para coisas? final? Então, é Já tem que muita coisa para atrasar, então basicamente pelo menos o banco de dados já pode ser adiantado, e a única coisa que vai sobrar vai ser somente o front, Não, porque porque o Ian já tá que fazendo a fase 7 e 8. eu lembro que no começo que a gente começou a fazer as daily, essas coisas, a gente tinha combinado que o banco de dados, como não era uma coisa tão que precisava pra urgência, ia deixar terminar tudo, não tudo, mas tipo, quando tiver quase tudo terminado, ia começar a fazer o banco de dados pra poder ligar, pra poder Uhum. funcionar tudo certinho, entendeu? É que assim, o front é muito. Não é que é complicado de fazer, mas é que ele demanda muito tempo, porque é muita coisa que tem que colocar, é muito detalhe. Então, se a gente já puder ir adiantando o front, é bem melhor e deixar o banco de dados um pouco para depois. Penso dessa forma. Mas aí, Gente, porque como eu falei, o trabalho está sendo dividido.
né? Está sendo dividido entre as pessoas que estão responsáveis por fazer o front, tem as pessoas que estão responsáveis por fazer o back, e tem as pessoas que estão responsáveis por fazer o banco de dados. Entendeu? O que já conseguiu adiantar do banco do front, se o banco de dados é simples, só para ter uma noção aqui, rapidinho. Ian, quanto tempo mais ou menos você acha que consegue desenvolver o banco de dados para esse trabalho? Eu acho que 1 ou 2 dias. Em 2 dias vocês fazem, dá para dar uma pausa no front, entendeu? Em 2 dias Se vocês for, fazem o se banco de for três dados. dias, 4 é pouco tempo, né? Então, gente, não é uma coisa que vai demandar um mês de trabalho, não. Dá para fazer rápido, que já vai ser menos uma coisa para vocês fazerem mais na frente. A E única aí coisa que depois vai a sobrar. gente dá dedicação total ao front, né? Exatamente, vai ser somente o front que vai ser a preocupação de vocês. Então, já tirando o back, que já está sendo feito a 7 e 8, que são as últimas fases, agora é só adiantar o front para frente. Já finaliza o banco de dados, a gente já finaliza o trabalho e tá tudo certo. E Wendel, as fases que são assim mais complicadinhas, eu fiz grande parte do back e também do front, que é para já não ter complicação, então tá bem Então, tranquilo. tipo assim, Alguém sabe como é a configuração para transmitir a tela inteira? Ah, tá, achei. Vou deixar aqui, eu vou trocar para ver se vai. Conseguem ver? Não, né? Ah, sim, ok. Cara, pra mim não aparece, por que será? Só pra mim Ela, que não tá aparecendo? ela não aparece? Só pra mim que não aparece? Hein, rapaziada? Não, é uma pergunta sincera, é só para ele que não aparece? pra quem que não aparece? Vocês estão conseguindo? Ah, agora tá mostrando. Pra quem que não tava aparecendo? Pro Wendel. Ah, já apareceu, Wendel? É, tá aparecendo a cal aqui. Então, Ai, ai, ai. Nossa, que estranho. No Explorer a configuração fica diferente demais. Mas enfim, não muda tanto a base. Puta, mas aí essa fase inteira fode, cacete. Tá. Só uma dúvida aqui pra quem tá gravando aí. Não dá pra pausar, tipo, e depois voltar? Não, né? Dá, mas eu acho que fica mais confuso. Acho melhor É, cortar. né? Ah, tá. Entendi. É, né? Você tá sem. Você tá mutado. Ah, tá bom. O Wendel, Oi. você quer falar um pouco? Você tá com o computador aí na sua frente? Sim. Você consegue dar um git clone e colocar as coisas aí? É que o meu notebook aí acabam quebrando um pouco do design. Espera um pouquinho. Git bash, cd até o desktop, se já tiver no desktop, você passa para a área de trabalho, coloca dentro de uma pasta, cd, git clone. Jesus, não vou Então, saber fazer isso. o Google. É a fase que você tá dando problema direto pelo Google. vamos abrir com. Caralho, a Kathleen sabe de algo? E aí? Melhorou alguma coisa, né?
Ah, já foi. Agora eu acho que vai. Ai, mano, eu me sinto tão burro perto do Ian. Todos nós. Mudou, amigo, alguma coisa? Eu não sei que tipo de configuração que você tá falando, então achei que podia ajudar. Ah, não, tá tudo certo. Ó, bateu Bom, 30 eu minutos tô aqui. conseguindo, Ah, então 20 no caso. É, Ou bota uns menos. 20. tô conseguindo transmitir? Sim. Sim, tá Vamos perfeito. brincar de cocos. Vamos brincar de cocos. As fases elas não estão bem em ordem e essa seria uma fase de contagem. Então, o que a gente vai elaborar nela é realmente a soma. Inicialmente, ela era um protótipo de uma fase de Java, script que eu tinha pegado de um livro, que era a contagem de moedas. Então a gente está usando as divs e a biblioteca aleatória para trazer novos números. Então a gente vai aqui e digita um número, mas eu vou trocar essa função ainda para o drag and drop, como nas outras fases, é que a função drag and drop ainda estava sendo elaborada. Aí ele confere a resposta e na verdade não é 54, é apenas o 30, não, é 4,30. E assim que a gente confere, o resultado dá certo e a gente consegue fazer quantas contas a gente quiser, pois o delimitador é 5 tipos de valores de cada um, sendo o primeiro valor R$ 1, 50 centavos, 25 e 10 centavos. O número de moedas que vai definir aqui. E além da parte de realmente você digitar, eu também coloquei a parte de subir de 5 em 5, mas que também pode facilmente ser alterado para facilitar a parte de soma. Aí, depois teve a elaboração do drag and drop. Tem esse pequeno problema com o navegador, mas acontece que ainda assim não vai ser um grande problema, porque ele tem a função drag and drop, onde a gente arrasta aqui e a drop zone vai ficar mais clara, mesmo com o layout quebrado, de qual é a função. Aí daria para ver melhor se tivesse sugerindo se fosse um verde ou vermelho para errado ou certo, mas E é uma função que não só está carregando ainda. uma pergunta, amigo. Nessa conta, que seria de uma adição, ele colocando o resultado errado, ele vai fazer o quê? Ele vai mudar de cor? Ele vai. Qual é o tipo de ação que vai ter nessa hora? Ele vai mudar de cor e permanecer. O Aí número isso né, certo. E tipo é o assim, ele vai ter uma outra conta após essa? sim, Ah, então ele recalcula automático. exato. Tá, É mais ou beleza. menos essa a ideia dele. Aí depois a gente tem a parte do ábaco, que o ábaco também é bem simples. Aqui, vamos retroceder. Aí ele vai somando. Aí é só colocar na parte do back o valor que você quer e a condicional para ele estar certo ou errado. Aí depois da lógica do ábaco, que a gente está usando uma permutação circular para eles não se baterem. Então, se você for ver aqui o 5 ele tem esse limite. Logo, ele não colide com o 1 e também não vai para cima. Da mesma maneira, o 1. Aí eu fiz uma lógica de combinação na parte de matemática. Aí, por base de análise combinatória, conseguir delimitar um espaço certo para cada uma, elas não podem se colidir porque o espaço já vai estar preenchido. Por a lógica de permutação ser uma lógica bem clara, isso acaba funcionando de maneira até que satisfatória. Aí, depois implementei a lógica de permutação circular para que ele consiga alterar os valores. Assim, descendo, ele se torna a parte de subtração e subindo, ele se torna a parte de soma. E indo para o próximo, nós temos aqui onde você encaixar as fórmulas. Então você encaixa o círculo, o triângulo, quadrado e o triângulo. E aí
dá para encaixar com outras partes e ao invés de usar a parte de imagens da web, não, ao invés de usar imagens que já estariam na máquina, eu usei imagens da web, então eu usei os links a partir dela. Como vai ser um jogo para ser utilizado online, principalmente na parte de um site, eu achei que seria interessante a gente poupar a parte de armazenamento e todas as imagens, links ou ilustrações que a gente fosse pegar, a gente já pegasse de um servidor da web para já linkar. Aí assim que ele conectar, as imagens também carregam, assim deixando um arquivo um pouco mais leve. E também dá para brincar um pouquinho mais, porque você não tem que fazer essa preocupação de ter tantos caminhos assim para guiar. Então eu não preciso ponto, ponto, traço, documento que eu quero. Vai ser muito mais fácil o manuseio e a manutenção, por ter essa baixa taxa de acoplamento. Aí aqui é uma parte do layout que também está quebrado, mas que seriam símbolos. E eles funcionam de uma maneira bem estratégica. Aí eles vão dando o. Vocês estão me ouvindo? Enfim, eles vão dando a soma dos itens. E aí eu vou passar um vídeo do layout certinho de cada fase, mas pelo conceito dá para entender mais ou menos o que é. A gente vai fazer de novo uma análise combinatória de círculos e mostrar o que cada um serve. E após isso, nós temos a fase das horas. Aí o ponteiro também não está aparecendo aqui nessa parte do navegador, mas você vai arrastar a hora e aqui já dá uma resposta mais personalizada. Como você tinha perguntado antes se dava erro, aqui a resposta já é uma caixa de texto. Então vai ficar um pouco mais fácil a visualização. Aí eu vou colocando, aí aqui está o correto, e após um tempo ele reinicia e mesmo colocando o mesmo resultado, já dá errado. E para a próxima fase, eu vou usar um ponto mais parecido com métricas. Não seria bem métrica a parte, mas eu estava vendo muito sobre parte de pintura, porque eu pensei, a gente já está usando drag and drop, e se a gente misturar um pouco de drag and drop com eventos? E a partir desses eventos, a gente pode gerar algo como pintura. Então a gente pega um AVMG, coloca parâmetros nele, e com esses parâmetros a gente detalha onde é que é para ser pintado. Então, resolva uma conta. Aí o resultado da conta vai ser sempre de 1 a 10. E se o resultado da conta der 7, 9, ele vai pintando números específicos referentes ao desenho. Eu estava vendo isso numa elaboração que o próprio site da OLX tinha feito, que ele arrastava em cima, você arrastava o mouse em cima de uma região do Brasil e eram os maiores anúncios. E aí, um professor estava ensinando essa parte justamente com um pouco de HTML, JavaScript e uma API do PHP. Como eu não posso utilizar realmente o PHP, eu vou usar uma extensão para trazer isso para dentro do HTML. E, no geral, esses são os conceitos que foram passados e implementados por cada fase. Alguma pergunta? Ah, no momento não, você tirou todas as minhas dúvidas. Outra coisa é, gente, como o Ian explicou, né, as fases que foram feitas do back-end, né, você já tem uma base de onde vocês podem seguir a parte do front, né? Ficou tudo bem esclarecido, bem claro, ficou ótimo. Ian, você pode mandar essas mesmas informações aí é, por WhatsApp ou colocar ali no Note, ou não sei da forma que você preferir, mano. Já tá no grupo, pô. Já tá no grupo? Ah, não Já. vi, foi mal. Pode prosseguir aí, foi mal, não vi. Cara, eu vou
aqui no outro computador para já ir mandando todos os vídeos de como é que tá funcionando aqui. Aqui nessa máquina, aí na máquina da escola tava funcionando, por algum motivo no meu notebook não foi. Tá. Da escola, que bom. É, o da faculdade. Gente, como ele deixou tudo bem esclarecido, bem claro, eu acho que hoje a gente já pode encerrar, né, essa sprint e passar para nossa sprint review, né, que a gente vai ver os nossos, as coisas que já passaram e o que a gente precisa acertar, tá bom? Obrigada a todos, né, e até a próxima. Boa noite. Boa noite, boa noite.